Boa noite, pessoal. Começando mais uma live às quartas-feiras, conforme a gente noticiou, trazendo hoje aqui a minha nutricionista, a Amanda, que vai esclarecer vários sintomas, sinais, e a gente vai explorar a fundo esse mundo da nutrição, o quanto ele é importante para todos nós, tá? Dando um aviso, o link está na bio da nossa vivência do Caminho do Meio. Eu, o Bruno Vasconcelos e o Vitor Santiago iremos fazer uma vivência dia 5/7 no Hotel Faial, aonde nós vamos trabalhar o eu, o nós e os outros. Vai ser fantástico. O primeiro lote já foi vendido, o segundo lote já foi vendido, o terceiro lote já está em caminho aí, tá sendo trabalhado para todas os lugares que a gente tem disponível lá ficarem preenchidos. Vamos tentar bater aí que 30 dias antes do evento a gente consiga vender 100%, tá? Vai ser muito profundo. Então vamos convidar a Amanda. Hoje eu tô com a minha pupila dilatada porque eu tive um probleminha no olho aqui, então vou botar o meu óculos para poder até achar aqui a minha querida convidada, Amanda. Eu tive que fazer uma manutenção no meu olho às pressas, porque eu não consegui, eu tive um probleminha e eu não consegui ler e tal. Eu fui rapidamente na médica aqui e graças a Deus tá tudo bem. Deixa eu ver que eu não tô conseguindo, tá difícil aqui, tá difícil achar a Amanda aqui. Um segundo, pessoal. Meu olho tá com a pupila muito dilatada. Caramba. Por que ele não tá? O meu Instagram não tá. Eu não tô conseguindo achar a Amanda. Só um segundo. Tá aqui. Agora apareceu a Amanda, vamos ver aqui. E aí, Amanda? Bela, tudo jóia? Muito obrigado por você estar aqui. Eu tive que até botar óculos, que a minha pupila está totalmente dilatada aqui. Eu tive que ir às pressas aqui na... Ainda bem que a gente tem amigo oftalmologista, tem amigo nutricionista, tem amigo endócrino, eles atendem a gente com rapidez. Mas agora tá tudo bem. Era só uma desconfiançazinha se o meu olho, qual é a profundidade do que tinha acontecido num exercício físico. Sim. Eu acabei descolando a retina, um exercício de perna. Entendi. Mas sem grandes problemas. Beleza, Marcelo. E aí, obrigada. querida? Eu quero então, primeiramente, que você se apresente. Quem é a Amanda, onde é que ela nasceu, onde é que ela trabalha, o que ela faz. Eu já conheço um pouquinho, né? Por ser teu paciente e te acompanhar no Insta. Eu já sei de alguns modos de vida que tu tem, que para mim são fantásticos. Quando eu olho tu às 5 horas nadando, cara, isso me dá uma empolgação, porque eu acordo cedo também e vou malhar, né? Mas vai lá. Bom, então eu sou nutricionista, eu sou formada há 15 anos, tenho algumas especialidades, nutrição clínica, esportiva funcional, fitoterapia, comportamento alimentar, faço leitura de teste genético, metabolômica,
Enfim, e atendo aqui em Florianópolis, né? Atendo um consultório. E sou mãe de duas meninas lindas e adoro a nutrição, eu acho fantástico, né? Essa capacidade que a gente tem de promover saúde para o próximo, né? E aí eu sempre escuto assim eu atendo muito mais mulheres que homens, que talvez é um público que se interesse mais por esse bem-estar, assim. E normalmente as mulheres que vêm falam, Amanda, eu tô seguindo o que você tá me passando, mas a minha família também está seguindo. Né? Então, a nutrição ela abre portas para a pessoa que vem aqui, mas também ela vai disseminar isso na família dela, com os amigos dela, com a mãe, com a tia. Então, é uma forma também, né, Marcelo, da gente viver melhor, né? Ter mais felicidade e alegria, porque a nutrição faz isso. A nutrição deixa a gente mais disposta, deixa a gente mais feliz, a gente consegue ter uma relação com as pessoas melhor. Então, eu acho que eu escolhi, assim, eu sou apaixonada. Até as pessoas me falam, Amanda, você não lê outra coisa que não nutrição? Tudo é relacionado ao estilo de vida, né? Ou realmente a nutrição, essa parte bioquímica pesada da nutrição, que eu adoro, né? Essa parte metabólica, que a gente até vai falar um pouquinho hoje. É importante, quando a gente entende o que a gente tem mais consciência, né? Hoje eu até atendi uma paciente e falou, Amanda, eu já fui em algumas nutricionistas, mas eu nunca entendi o que eu tinha. E você foi muita coisa que me explicou. E agora eu consegui, você explicou o que eu tinha. Agora eu tô entendendo, né? Então, às vezes eu mostro o artigo científico para o paciente, para que de fato ele tenha, né, um melhor entendimento daquilo que faz sentido ali para ele, enfim. Então, eu sou uma apaixonada aí pela nutrição. Adoro, Marcelo. Que maravilhoso. E eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Quando você foi fazer faculdade, o que foi que te chamou para nutrição? Porque eu sei, eu já passei por vários nutricionistas, endócrinos e tal. E foi legal, eu até fiz uma live com o Jean na semana passada, que é um fisiculturista, é meu personal também, ele tem um sistema de app não precisa ficar presencial e tal. Sei. E eu disse, a Amanda, quando eu cheguei, a Amanda foi talvez até por você não me conhecer, você já foi reto e fez o que eu faço no consultório aqui com as pessoas. Você me fez uma pergunta, você dorme bem? Eu disse, sim, eu durmo. Daí você olhou para mim e disse, não, você não dorme bem. Os exames mostravam que não e tal, e isso foi muito bacana. Talvez foi isso que realmente mexeu comigo para eu ficar com você. E claro, depois você mostra toda a sistemática de como é que você trabalha, a profundidade que você vai explicando. E eu também me dei conta de outra palavra que você falou. Você disse, cara, você viveu sempre estressado, você não se deu conta disso. E para mim, que medito, que tal, assim, terapeuta que não faz terapia também não se cura nunca. Eu faço terapia há muito tempo com vários terapeutas no mundo inteiro e a gente sempre vai se lapidando e melhorando. Mas essa última, vamos dizer, pós-pandemia, que deixou todo mundo em sistema de alerta, né? Você vê, todo mundo fica em sistema de alerta toda hora. É difícil a pessoa relaxar, a não ser que seja um cara assim que está entregue 100% com a natureza, está morando numa fazenda e tal. E isso deixa a gente mais. E aí eu me percebi em alguns momentos que realmente, por tratar pessoas que estão estressadas e tal, e assim, faço massagem uma vez por semana, me trato também, mas como foi importante o teu olhar. A percepção. De dizer, cara, ó, teus exames estão assim, isso aqui está dizendo isso e isso. Nós temos que corrigir a tua microbiota, enfim. Mas vamos lá, o que te levou para a nutrição que diz assim, cara, eu amo fazer isso? Em que momento tu descobriu que era isso que seria o teu caminho? Eu sempre fui muito ligada a esporte, né, Marcelo? Eu, desde criança, assim, eu fazia balé, aí depois eu fui pro triatlo. Então, como eu sempre fui muito atrelada a essa parte de esporte e alimentação e tal, eu falei, bom, ou eu vou fazer medicina, mas eu estava um pouco fora ali dos meus planos, ou vou fazer psicologia, ou vou fazer nutrição. Eu fiquei bem em dúvida. Eu falei, não, eu vou fazer nutrição. E assim, há 15 anos atrás, a nutrição não era o que ela é hoje, né? Hoje em dia, a nutrição, a gente tem um campo de atuação muito vasto, né? Então, a gente
do sono. Então, assim, se eu não colocar o sono, como você falou, né? Se eu não colocar a percepção do sono, fazer a pessoa dormir, ela não vai chegar no objetivo dela, seja ela qual for. Porque o sono, ele tem tantos gatilhos importantes que se a gente não puxar, se a gente realmente não ter um sono que seja reparador, a gente não vai ter benefício. Então, lá atrás, eu tinha, né, talvez uma dificuldade de me manter magra e bem, e aí realmente foi o que eu bati martelo, porque naquela época também eu trabalhava como modelo em São Paulo, então, né, a moda exige uma mulher muito magra, e isso até hoje ainda é muito disseminado no mundo da moda, e aí foi isso que foi o que eu abracei mesmo, porque realmente eu estava naquele momento de, putz, eu preciso entender esse problema que eu tenho. Normalmente as pessoas fazem uma profissão daquilo que elas gostam ou do problema que elas têm, né? No meu caso era um problema me manter magra, eu já era magra, mas eu tinha que ser mais magra. Então, assim, como que eu vou ser uma pessoa mais magra daquilo que eu já fui? Aí eu comecei a entender que realmente estava fazendo um caminho errado. E aí, a partir disso, eu fui mudando meu estilo de vida. Então, eu não acordo às 5 da manhã, né? Eu acordo às 5 da manhã tem muito tempo, mas foi toda uma adaptação, né? E colocar algumas regras também. Então, assim, a gente não é super-homem nem mulher maravilha, não existe isso. Não existe uma pessoa que trabalhe 16 horas por dia, faça Ironman e tenha família para cuidar, não existe, né? Um dia tem 24 horas, você precisa colocar prioridade e valor naquilo que cabe naquele momento, né? Então a gente faz um treininho pela manhã, mas eu acordo às 5h30, mas eu durmo às 8h30. Tô meu chazinho de melissa aqui para poder, né, dar uma relaxadinha e hoje ter uma boa noite de sono, né? Porque a gente tá conversando, a gente tá aqui com um cortisolzão, né, mais alto, e pra noite não é a melhor opção do cortisol alto. Mas aí a gente tem algumas estratégias para poder depois fazer uma indução de sono melhor. Você nada de manhã cedo e também malha todo dia. Eu nado com meu marido às 6 da manhã, a gente combina que a gente tem que estar na água. Então, 6 horas, das 6 às 6h40, 6h45, e a gente faz um treinão de funcional também, muito bom, na terça e na quinta. Então, isso religiosamente, né? Esses 4 dias da semana são religiosos. E aí, sábado ou domingo, a gente dá uma corridinha, uma pedalada, alguma coisa assim. Também sai com as meninas para pedalar. Uma forma também da gente estimular, né, os filhos. Porque o filho é raio-x nosso, não tem jeito, né, Marcelo? Eles são aquilo que a gente é, né? Cada um com a sua personalidade, claro, mas muito vem daquilo que a gente faz todo dia, apresenta para eles. Então, a gente faz questão aí também desse movimento, que o movimento ele faz parte da vida, né? A pessoa que é sedentária, eu não sei como ela consegue ser sedentária, porque alguma coisa tem errado, né? Alguma coisa tem alterado realmente. A pessoa que não se mexe, não faz uma atividade física, ela não tem esse flow, né, que a atividade física te dá, uma baita do endorfina, uma serotonina. Então, assim, é religiosamente aquilo que eu não deixo de fazer. Por isso que eu coloco a primeira coisa do dia, porque não tem desculpa, né? Precisa fazer atividade física. Não tem assim, não, porque hoje, porque aquilo, porque... Não. Né? A gente é adulto, e quando a gente é adulto, a gente tem um monte de responsabilidade. Né? Uma delas é ter um autocuidado e dentro desse autocuidado, eu acho que entra aí a atividade física, não tem jeito. Não tem como escapar, né, Marcelo? Então você diria assim, casal que malha junto permanece junto pro resto da vida, né? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. E aí, quando vem, às vezes vem a mulher, e aí vem o marido, ou vice-versa, a gente sempre entra naquele ciclo de alimentação bom que todo mundo segue. Então, é maravilhoso. É muito legal, né? É fantástico esse movimento, né? E aí eles dizem assim, nossa, cara, como é que eu nunca tinha pensado nisso a minha vida inteira? O estresse do dia a dia, né? Não deixa a gente... Hoje em dia, né, Marcelo, a gente leva a vida, assim, acho que muito... A gente tem muita demanda, né? O trabalho consome, as pessoas que a gente até cuida são um pouco... precisam de mais demanda de atenção, por exemplo. Né? Então, o paciente que vem aqui para mim, eu fico com ele, né? Eu estou em casa, eu estou respondendo. Então, tem uma demanda maior. E aí, fora isso, né, tem toda a rotina de família, de coisas que a gente precisa fazer. Então, realmente, a gente precisa colocar hoje o foco naquilo que muito é prioridade.
sim, né? E aí as pessoas acabam se estressando porque tem uma demanda muito grande, existe uma ansiedade. E aí, aí uma coisa interessante até que eu estava pensando, assim, a gente pensa que aquele cara que trabalha numa empresa, que é, sei lá, o diretor de uma empresa, ou que tem um negócio, né, e tal, ele é o cara estressado, ela é a mulher realmente que está estressada, mas não, sabe que hoje, até atendo, assim, algumas donas de casa que não têm um trabalho fora de casa, mas que cuidam da família, cuidam dos filhos, que são pequenos, né? Fazem esse serviço até de casa, mas também são pessoas ansiosas e estressadas, Marcelo. Então, sim. eu acho que vai muito do ambiente que a gente vive hoje, esse mood que a gente vive, né? Esse ambiente altamente ansiolítico mesmo, né? A própria rede social. Então, você está ali olhando uma rede social, num piscar de olhos, você passa o dedo, você vê 15 notícias em 5 segundos. Isso é uma geração de dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor, uma substância química que funciona lá no nosso sistema nervoso central, que gera prazer. Então, a gente tem descargas de prazer hoje em dia que a gente não tinha antes. Por isso que a gente também está ficando muito doente, né? Então é muito prazer em pouco tempo, aí a pessoa volta para a realidade dela. Cadê o prazer de lavar uma louça, de às vezes de cuidar de um filho, às vezes de trabalhar? A coisa se perde, né? Então as pessoas elas vivem muito isso, eu acho, muito por conta acho que da rede social, do ambiente que a gente vive, da demanda que a gente tem. Né? Por exemplo, a gente mora aqui em Floripa. Eu fui semana passada, fui para São Paulo. Eu me assusto com o ritmo de vida, assim. Eu me assusto com a velocidade, né, com os horários, com o tumulto, com as pessoas, né? Eu acho que a gente vive aqui, né? A gente tem demanda e tal, mas é diferente. As pessoas que moram em grandes centros, elas com certeza são mais doentes, tem mais alteração mental, né? Tem mais alterações mentais, uma demanda de mais estresse, mais ansiedade. Eu atendo muitas pessoas além, assim, né? Além daqui de Florianópolis, que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, e realmente existe uma demanda emocional pelo ambiente e pela demanda de ritmicidade de vida mesmo. E aí os E o, povos ficam cuias, e, você entendeu? e o que é engraçado, Amanda, é assim, ó, a gente não enxergar. Eu, ao longo de 10 anos, eu ganhei 20 quilos, né? E eu me lembro que eu cheguei num ápice assim, e aí num ano, eu e a minha esposa entramos na academia, eu consegui me manter, foi onde eu comecei a dar uns pedal mais legal, comecei a entender, disse, cara, se eu não me tratar, eu vou morrer. Imagina, não sei se você lembra, eu falei meu triglicerídeo por 500 em 10 anos, É, é, né? Então, e é silencioso, a gente não percebe. Você vai perceber todo ano, cara, ué, essa calça era 44, ela começou a ser 46, você não é. enxerga, né? É, porque o perfil inflamatório, estar inflamado ou estar com triglicérides de 300, de 400, de 500, não dói, né? Essa doença crônica, assim, ela é silenciosa, né? Uma ferritina alta, colesterol alto, uma glicemia, uma insulina. Agora, logicamente que você tem sintomas, né, Marcelo? Assim, a gente acaba tendo uma série de sintomas que são ali triviais, de rotina, mas às vezes até passa desapercebido, né? Então você vai ter ali uma dor de cabeça, uma alergia, um cansaço, uma insônia, uma alteração digestiva, uma rinite, uma sinusite. O corpo ele dá notícia, ele manda recado. Só que a gente não percebe porque, de novo, a gente coloca foco em outras coisas, que não às vezes na gente. Porque tem demandas, a gente tem que cuidar do outro, a gente tem que cuidar do trabalho, a gente tem que cuidar das relações, né? Então, às vezes a gente acaba deixando da gente aí por 10 anos. Né? Então, por 10 anos, o visual a gente consegue ver, né? Então, não tô cabendo mais na calça que eu cabia 10 anos atrás, beleza, né? Mas a gente não faz reparo na nossa saúde como a gente faz reparo do carro lá, coloca ele Isso. na oficina a cada ano, né? Muitas pessoas passam desapercebido. Então, importante que a gente veja como a gente está, né? Faça uma avaliação de exame de sangue, sente para conversar com um profissional de saúde que tem um entendimento profundo daquilo, que aí é aquilo, você dorme bem, mas calma aí, como é que é o teu acordar? Como é que é o teu dia?
Como é que é o depois do almoço? Você consegue render? Você faz atividade física, né? Então, a gente começa a ter noção de como de fato a gente tá, né? E aí as coisas começam a melhorar muito quando a gente começa a tratar a causa raiz dos problemas, né? Aprofunda para nós, Amanda, então, explica para nós como é que funciona todo esse sistema de tireoide, hormônio, intestino, como é que eles conversam para o pessoal entender bem a fundo como é silencioso e como é que eles afetam todo o nosso campo emocional. Então, assim, a nossa saúde, ela tem um efeito dominó, né? Então, o que é esse efeito dominó? Se uma pecinha tá caída, todas as outras vão cair. Mas elas não caem de uma vez só. O corpo, ele é maravilhoso, né, Marcela? Nossa genética é uma coisa que, assim, se não dá de um jeito, dá do outro. Então, a gente tem vias metabólicas que a gente vai compensando coisas. Só que a gente compensa com 10, com 20, com 30, com 40, com 50 anos. Chega uma hora que o corpinho fala assim, putz, já fiz de tudo aqui, usei todos os recursos, eu tô fadigado, cansei. Para tudo. Então, quando a gente fala de um perfil de depressão, quando a gente fala de um perfil de uma síndrome do pânico, quando a gente fala de um perfil de uma doença cardiovascular, de um câncer, então, esse câncer, essa célula cancerígena, ela não foi multada ontem. Não. A coisa já começou há muito tempo, né? Então, a hora que hoje em dia a gente tem testes genéticos, a gente identifica muitas coisas, né? Como é que é o meu perfil oxidativo, inflamatório? Então, a hora que a gente entende, né? Então, assim, o alimento é uma via de entrada no nosso corpo. Então, a única coisa que entra na nossa corrente sanguínea é o alimento que a gente come e aquilo que a gente passa na nossa pele, né? Então, a informação que o alimento tem no nosso corpo vai formar ali, vai ser um registro de uma qualidade de micro-organismos, por exemplo, intestinais. Então, da boca ao ânus, esse tubo digestório ele precisa funcionar para que os sistemas conversem da boca até a eliminação das fezes, né? Então, eu preciso fazer uma boa mastigação, eu preciso ter um estômago que tenha enzima digestiva para que, de fato, eu consiga digerir esse alimento. Esse alimento ele precisa cair bem digerido no meu intestino para que eu consiga absorver. Hoje em dia, as pessoas que estão estressadas têm alteração gástrica, digestiva e até assintomática, eu vou te falar. Eu faço alguns testes aqui no consultório, peço para ele fazer em casa. Ele chega Eu sou um, né? Eu sou um assintomático. Certo, o resultado, o teste lá que você me pediu. Beleza, você tem uma hipocloridria, ou seja, você não tem ácido no estômago para poder digerir, principalmente proteína e gordura, e fazer ativação de vitaminas como cálcio, ferro, magnésio, e aí B12, né? Então, se eu tenho uma má digestão gástrica, eu vou ter deficiência nutricional, que faz um monte de hormônio, que faz um monte de função importante, dá suporte para o fígado, né? Então, o alimento ele tem uma informação importante, mas fora a qualidade do alimento que a gente come, eu preciso olhar para o meu sistema digestivo, porque ele vai absorver, ele vai digerir, quebrar esse alimentão em micromoléculas e que eu consiga absorver lá no meu intestino. Então, eu preciso ter o estômago para eu poder fazer essa digestão e para que eu consiga absorver no intestino. E aí, chega lá no intestino, se eu digerir bem esses alimentos, beleza, eu vou absorver frutose, glicose, ácido graxo, aminoácido, micronutrientes. E quem metaboliza muito esses alimentos são os micro-organismos que colonizam o meu intestino. Então, eu tenho lá um filo gigantesco, né, de bactérias intestinais, arqueia, fungo, protozoário, parasita. Então, existe um ecossistema intestinal belíssimo. É como se fosse uma orquestra. Um depende do outro, é uma sinergia, quando tá tudo bom. Mas hoje as pessoas estão bem emocionalmente? Hoje as pessoas comem bem? Não. Então, essa célula cancerígena, né, essa depressão, né, essa alteração cardiovascular, não é à toa, Marcelo. Nada é no nosso corpo ao acaso. As coisas têm um porquê e uma resposta. Tem uma pergunta e uma resposta. Você para tudo. Quando começou, não sei. Mas você entendeu a tua genética? Você sabe como está o teu status nutricional hoje? Né? Então, eu preciso olhar de novo
para o alimento e eu preciso olhar para o meu sistema digestivo. E aí essas bactérias, esses fungos, né, essas arqueias, elas fermentam esse alimento, esse bolo fecal que está ali no meu intestino e vão produzir substâncias inflamatórias ou anti-inflamatórias. E aí é que está a grande questão. Só que também, então eu tenho a minha microbiota intestinal, eu tenho a mucosa, né, do intestino, e nessa mucosa vive 90% do nosso sistema imune, que é também uma orquestra, um mundo imunológico ali. Então, 90% do nosso sistema imune mora no nosso intestino e 10% no sistema linfático. Então, olha a importância que o alimento tem em ativar ou não o meu sistema imune. Então, todas essas doenças, elas, né, câncer, depressão, elas têm um fundo inflamatório crônico no final das contas, né? Então, o que é inflamação? É essa ativação do sistema imune que mora no meu intestino. A gente inflama toda hora, porque a gente tem recurso, né? Todos os órgãos fazem um recurso de detoxificação, mas principalmente a microbiota, o intestino e o fígado dão um maior suporte, né, para esse processo de detoxificação, de eliminação ali daquilo que precisa ser eliminado. Então, o alimento ele tem um poder, né, de ser fermentado pelas minhas bactérias intestinais. Se eu comi um alimento que é rico, por exemplo, em agrotóxico, em pesticidas, contaminado com, às vezes, bisfenol A do plástico, né? Porque às vezes a gente come um alimento que está embalado no plástico. Esse alimento tem contato com essas toxinas que vão passar ali e podem ativar o meu sistema imune. Alimentos com conservantes, né? Então, é o bendito do pacotinho que a indústria produz e que as pessoas comem mesmo. Então, tudo isso faz uma ativação imunológica. E outra coisa que eu vejo muito hoje, por que as pessoas têm, então, essa dispepsia funcional ali, de desconforto digestivo, então, com gases, distensão abdominal, né? As pessoas, principalmente as mulheres que têm esse emocional muito exacerbado, elas acabam o dia, por exemplo, com uma pancinha estufada, né? E aí, ou cursam com azia, arroto, refluxo, constipação, diarreia. Então, por que isso acontece? Porque eu emocionalmente estou alterada e porque a minha alimentação poderia ser melhor, né? Eu até me alimento bem, mas de novo, igual você, poderia ser um pouco melhor, né? Então, essa combinação daquilo que acontece na minha microbiota, o quanto que a minha permeabilidade intestinal faz barreira, porque sistema imune é a primeira barreira imunológica, mas a minha mucosa intestinal também. Além do estômago, né? O estômago também faz uma barreira. O ácido do estômago é uma proteção que a gente tem de entrar todo o que for contaminante para a gente, um patógeno que o corpo acha estranho. Então, essa combinação entre microbiota, mucosa intestinal e sistema imune, eles podem produzir substâncias inflamatórias ou anti-inflamatórias. E o que acontece nesse intestino, nessa resposta daquilo que é produzido, não fica ali. Então, eu vou conversar com o meu sistema nervoso central, vou conversar com a articulação, eu vou conversar com o músculo, vou conversar com o pâncreas, vou conversar com o fígado, vou conversar com o osso. Então, aquilo que acontece no intestino, ele responde para o sistema inteiro. Por isso que hoje em dia a gente estuda tanto microbiota intestinal, a gente aprofunda tanto nesses detalhes digestivos, porque é isso que vai fazer com que eu melhore a parte cardiovascular, a hipertensão, o risco do infarto. Então, lógico que a medicina previne com medicamento, né? Determinados pacientes que já estão num processo crônico, muitas vezes agudo, eu vou precisar do medicamento. Mas, se a gente tiver consciência de que, poxa, o meu pai teve alguma coisa cardiovascular, a minha mãe tem um colesterol assim, eu vou, talvez, me preocupar em ajustar a alimentação, fazer uma atividade física, procurar um profissional que realmente tenha essa base de entendimento para que a gente consiga trabalhar com prevenção e não lá com 50, 60 anos, né, tenha que
tirar recurso de um medicamento, que ele é importante, porque ele previne e até acidente fatal, mas ele vai ter efeito colateral, né? Então, qual é o custo-benefício disso? É quanto que as pessoas estão focadas, muitas vezes. Eu digo que o envolvimento, por exemplo, do mundo dos negócios ou o seu trabalho, né? Elas consomem tanto tempo da pessoa e a pessoa acha, ela só acha, que ela não consegue inserir um tempo para fazer atividade física na sua vida e ela não sabe os benefícios. Eu sempre vejo por causa da referência. A pessoa que nunca fez atividade física ou não tem disciplina, ou cria uma historinha emocional, e aí, obviamente, tem que ler o mapa de cada uma, né? Mas ela não sabe que a droga mais bacana que existe está dentro do ser humano, que é quando você consegue fazer atividade física e fazer com que toda a dopamina, serotonina, todas elas se ajustem, né? Mas eu ia te fazer uma pergunta agora, pensando, nós estamos chegando no inverno. A gente já sabe que chegando no inverno começa a rinite, vem um monte de problema respiratório, isso está totalmente ligado à nutrição. E as pessoas, elas já vão se entupir de um monte de anti-inflamatório, de remédios para remediar, não para curar, né? E ela faz isso ano após ano. Nos casos que tu trata, que tu começa, por exemplo, agora vai dar de enxurrada, mês que vem tu vai tratar todo mundo com... Já começou, né? Assim, esfriou um pouco, já começou as pessoas ficarem mais resfriadas. Então é isso, assim, ó, o quanto que eu recruto e uso meu sistema imune diariamente sem necessidade, né? O quanto que eu tenho minha alimentação, o quanto que a minha alimentação é inflamatória e prejudica e não fortalece, né? E deixa enfraquece o sistema imune, né? Então, todo dia eu tô me alimentando, eu tô ativando ou não o meu sistema imune. Então, a ideia é realmente fortalecer essa microbiota intestinal para que eu deixe o sistema imune quando tiver um vírus. Aí, beleza. Inverno, tá frio, às vezes a gente se expõe a temperaturas mais baixas. Eu vou ter um sistema imune fortalecido para poder combater o patógeno. Mas hoje, como a todo mundo, né, já vem do Covid, então as pessoas, né, já tiveram aí um gap muito ruim, né, de imunossupressão, e aí elas estão cronicamente imunodeprimidas. Por quê? Porque é rotina, Marcela, né? Aonde que a gente faz imunidade? A gente faz imunidade dormindo. A gente fortalece o nosso sistema imune dormindo. Né? A gente faz processo de desintoxicação dormindo. Então, a gente otimiza a nossa produção hormonal dormindo. Então, é isso, é estilo de vida. Né? O que deixa a gente forte lá do sistema imune não é o zinco, né? Não é a vitamina C. É também, mas a base precisa ser olhada. Né? Então, é o sono, é a alimentação, é o quanto, por exemplo, né? Que é uma coisa, não é uma coisa direta, mas é uma coisa angular, vamos colocar, como se fosse uma sinuca, sabe? Uhum. É uma coisa que pode refletir também. Por exemplo, o quanto que o trigo, né, e os alimentos que têm um perfil mais inflamatório vão alterar a minha permeabilidade intestinal, podendo ativar o meu sistema imune, né, aumentar e até prejudicar essa qualidade bacteriana intestinal, com ativação também do sistema imune. E isso vai enfraquecer a minha imunidade. Né? Então, eu tenho uma alimentação suja, com esses alimentos inflamatórios, com agrotóxico, com a química que a indústria coloca no alimento. Então, que sistema imune que eu vou ter se eu tenho na minha rotina esses alimentos? Eu não vou conseguir fortalecer. Né? E se eu como esses alimentos industrializados, eu vou deixar de comer aquilo que tem vitamina, mineral, aminoácido, né? Micronutriente, polifenol, que vai fortalecer a minha microbiota, né? Então, fibra, né? Fibra é maravilhoso para a microbiota. Então, é isso que fortalece a imunidade, né? É todo dia tendo uma comida de verdade no prato, né? Então, a alimentação a mais diversa, mais colorida possível, rica em polifenol, vitamina e mineral, os ácidos graxos, né? As gorduras mono e poliinsaturadas que vem do azeite, que vem do abacate, que vem das castanhas, as fibras são maravilhosas. E tá aí nos grãos, tá aí nas raízes, né?
né? Tá, às vezes numa receita de um pãozinho que a gente faz caseiro, né? Então, dessa forma, a gente diminui esse perfil inflamatório, fortalece a imunidade, diminui o estresse oxidativo, né? Melhora a nossa sinalização lá na mitocôndria, né? Até dessa parte genética mesmo, porque as coisas elas conversam, de novo, né? O nutriente ele vai ajudar a minha célula a produzir energia, né? A poder sinalizar o que de fato eu vou expressar na minha genética, eu vou atenuar na minha genética, né? Então, isso a gente chama isso de epigenética, né? O quanto que eu vou ajudar a minha genética a ser uma versão melhor, fisiologicamente falando, né? Então é isso, né? E Você como vai dá para mudar, né, Amanda? mas é rotina, né? Como dá para mudar, né? Não tem idade. A pessoa, se ela determinar e ela tiver disposição e disciplina, ela muda qualquer coisa. Eu já vi gente de 70 anos mudando. Sim. É mais difícil, mas se quiser, qualquer um muda, né? O ser humano, ele é como se fosse uma massinha, né, Marcelo? Eu acho, assim. Então, se você se moldar aqui, você fica aqui com aquele ambiente e tal. Se você muda de cidade, de país, você também se acomoda, né? É fácil ou difícil, as pessoas, elas se acomodam. Agora, o que eu acho, assim, a pessoa que tá com uma dor, a pessoa, às vezes vai no médico, o médico vai dar um remedinho, ela vai embora, vai resolver a dor dele, né? Mas não vai tratar a causa raiz do problema, aí é que tá, né? Então, eu tô com colesterol, o que eu tô com esse colesterol? Será que é genético? Será que é da minha alimentação? Será que falta atividade física? Será que eu tô comendo fibra? Como é que tá? Como é que tá o meu perfil inflamatório, né? Porque quem produz colesterol é fígado. Então, de novo, né? Como é que tá essa base de saúde? Né? Todo mundo mal, mas será que eu tô fazendo atividade física? Será que eu tô me alimentando bem? Será que eu tô cuidando do meu emocional? Né? Eu tenho muito estresse na minha rotina. O que eu posso fazer para equilibrar tudo isso, né? E você, Marcelo, trabalha com essa parte mais energética. Estou falando aqui um monte de coisas que a gente vê, né? Então é muito fácil da gente saber que o pesquisador foi lá, viu a mitocôndria, viu como é que funciona, colocou ali os micronutrientes, ou tirou, ou fez uma dieta XYZ e teve o resultado. Quando a gente fala da parte energética, de emoção, é uma coisa abstrata, a gente não se dá conta se a gente está ansioso, se a gente está triste, se a gente está feliz, se a gente está, né? Porque muitas vezes não para nem para pensar nisso, né? E às vezes até a gente compromete relações por conta do nosso mood, né? E você, como é que é o teu trabalho? Assim, eu tenho muita curiosidade em saber, porque é uma coisa que a gente não estuda, né? E se estuda, é uma coisa abstrata, então é difícil a gente entender, né? Até onde você chega, você faz as constelações. Como é que é? Marcelo? Sim, o universo ele é matemático, né? Então a gente tem uma série de ferramentas que é fácil. Eu, por exemplo, eu aprendi com o Bruno Vasconcelos, que trabalha com a gente, para mim é o melhor hipnólogo do Brasil, disparado. Uhum. E eu aprendi a fazer uma leitura muito rápida da vida da pessoa com um jogo sistêmico de números, aonde ela vai fazer, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Quando eu dou o gabarito para ela, em 5 minutos, eu mostro a vida dela inteirinha ali, rapidamente. Eu também tenho várias outras ferramentas de alquimia, mas o que a gente procura ler? Se nesta vida, onde é que baixou o fluxo de energia dela? Sim. Né? Um acidente, uma morte, perder o emprego, separação, e as pessoas elas não enxergam isso. Ela me fala, eu vou correndo, a gente chama tecnicamente de malha temporal, e eu digo, na idade tal, o que aconteceu? Perdi o pai, talvez eu fui abusada, perdi o emprego, marido narcisista, e aí você vê, e daí você consegue, através de várias ferramentas, né, de PNL, da alquimia, do Akasha, você vai lá e ressignifica, volta a potência dela, tá? Claro, é que assim, eu sou aquele cara, né, Amanda, que
todo mundo já percorreu um monte de coisa, já foi um monte de médico. Infelizmente, é porque não tem o conhecimento das ferramentas. E chega, olha, eu tô assim, meu problema é isso aqui, eu não tenho dinheiro. Tá, beleza. O que você faz? Você tem amor pelo que você faz? Como é que era a tua relação com o pai? Né? Já vai meio por aí. A pessoa que está casada com a mãe, por exemplo. Muitas vezes o cara está casado com a mãe, fica casado uma vida inteira, não se ligou. Está casado com uma outra, está casado com a esposa dele, mas na verdade ele tem um vínculo emocional, né? Você faz aquela correção ali. E é rápido. O sistema responde rápido. A pessoa só tem que mudar os hábitos. E obviamente, até porque que eu tive o intuito de te chamar personal, chamar mais endócrino, é porque assim, ó, a gente até corrige no consultório e a pessoa fica bem. Sim. Só que ela não vai além, ela não muda a disciplina dela. Então, nessa série de lives é para que as pessoas que a gente trata, elas tenham consciência dos benefícios que é mudar por inteiro. É multidisciplinar, né? Por exemplo, é muito bom a energia, né, Marcelo? É muito bom, assim, é vigoroso, né? Uma coisa de vigor, assim, de ânimo, né? De se acordar, treinar, trabalhar bem, feliz, cumprimentar as pessoas, ter boas relações, né? Então, lógico, no final do dia a gente tá cansado mesmo, beleza? Nós já produzimos bastante adenosina, que é o marcador ali de cansaço, então se a adenosina tá alta, eu vou deitar e vou relaxar e vou dormir. Mas é muito bom sentir energia. Hoje em dia as pessoas são cansadas, elas são depressivas, elas são, né, elas são angustiadas, elas são tensas, elas são ansiosas, né? Então, você quer ver, Amanda? A gente fez um evento para casais, eu e o Bruno, no Campanário, eu não sei data específica, mas acho que faz uns 60, 90 dias. Não teve um casal. Até foi um casal de médicos lá. E o cara até confessou depois, depois que passou o evento, tá? Ele nem é brasileiro e tal. Ele disse, cara, eu fui meio desconfiado pro evento, porque a minha esposa levou e tal. Sim. E dentre umas das disciplinas que a gente fez exercício na vivência, foi a linguagem do amor. Quando ele entendeu a expressão da linguagem do amor que a esposa tinha para com ele, cara, eu falei com ela hoje até. Ela disse, Marcelo, mudou a nossa vida. Eles estavam pensando em separar, porque é estressante o dia a dia. Tu entra naquilo e o casal não tem o seu momento, e é filho, e é conta, e é aniversário da escolinha, que a gente sabe que são as escolinhas. A gente vive em função de aniversários, né? E você não tem mais o seu tempo. Então é isso que você falou, a prioridade. E você vê, uma pessoa que nem você, que eu também acordo 4, 5 horas da manhã, eu medito por 1 hora, e hoje eu tô malhando 3 vezes na semana, uma pilates e uma de pedal. Eu tenho potência, eu chego em casa ainda à noite, mesmo depois de atender, eu tenho potência. E essas pessoas que acordam, que vão para os seus trabalhos, já acorda cansado, já está estressado, o mundo dela não consegue enxergar o mundo, parece que o mundo está contra ela. Ela não entendeu que ela é Deus na Terra. Ela não entendeu que a luz, faça a sua luz brilhar, né? E aí tudo é ruim, tudo. Por quê? Porque tem problema de pai, de mãe, uma série de coisas que ela nunca viu, que graças a Deus hoje, esse batalhão de terapeutas, consteladores e por aí vai, estão despertando, fazendo trabalho de formiguinha, mas está despertando um monte de gente. Hoje eu conheço gente que 1 e 2, você conversa com uma pessoa, ela... Então, olha que legal, né? Então é isso, é cuidar do corpo, da parte fisiológica, né? Mas cuidar da mente, né? O emocional é muito importante, das relações, né? As pessoas mesmo se alimentando direito, né, Amanda? Elas não estão é uma mão dupla, né? entendendo que aquele momento é sagrado, que ela tá botando aquele nutriente para dentro dela que vai compor toda a energia dela. É meio automatizado. Ela faz, a grande parte, né? Ela faz, mas ela tá muito mais no gosto.
no As paladar. pessoas querem prazer, né, Marcelo? Então a comida é automaticamente prazer, né? Então, de novo, né? Lá em São Paulo, aqui em Florianópolis não sei se tá assim, mas tipo, lá em São Paulo a pessoa pede do cachorro quente a comida francesa, em 15 minutos a pessoa recebe um prato de comida em casa. Então é muito automatizado, né? É muito prazer. Então é rede social que você vê 500 coisas em 5 segundos, é uma comida, né, francesa na tua casa em 15 minutos. Então a coisa tá muito, é muito dopamina, é muito prazer, né? E aí você acaba tendo uma rotina de trabalho de 8 horas, chega em casa cansado. Que prazer que tem isso, mas aí é ressignificar algumas coisas. Beleza, eu sou consciente que eu preciso fazer o meu dever. Meu dever é esse, né? Mas eu vou ter momentos, eu acho que também outra coisa importante aqui além de tudo isso, de olhar para a alimentação, para o emocional, é a pessoa colocar na rotina dela, assim, momentos de prazer. Por exemplo, eu adoro música. Ou as minhas filhas fazem uma música lá toda quarta-feira, e aí eu ficava esperando elas fazerem música. Beleza? Eu falei, putz, quer saber? Vou fazer uma música também. Aí comecei piano, não tinha mais o professor de piano para me dar aula. Comecei a fazer hoje bateria, Marcelo. Legal. Bateria. Então, aquilo me gerou um prazer tão grande, eu fiquei tão animada. Então, para que eu vou querer um prato de macarrão, né? Ou ficar na rede social? Não, eu toquei bateria. E isso me fez feliz. Então, as pessoas acho que têm que encontrar aquilo que gera prazer de fato nelas, né? Mas as pessoas são cômodas, as pessoas não querem, às vezes, mudar. Imagina, fazer bateria. Nunca pensei na minha vida em tocar bateria. Mas tô experimentando uma coisa nova. E aí é uma coisa também que você fica, nossa, como é que eu vou bater isso aqui? Então você estimula o teu cérebro de uma forma diferente. Isso é maravilhoso para a longevidade, né, Marcelo? É maravilhoso, assim. Mas tem que ter a consciência, né? Por exemplo, casais que perdem a potência sexual mesmo, né? Se eles soubessem quanto a nutrição pode mudar a vida É deles. demais, porque é energia, né? Mitocôndria, né? É geração de energia mesmo. Né? Disposição, é ânimo para fazer as coisas, né? A pessoa precisa ter vigor, né? E as E aí pessoas falta perdem, isso, falta hormônio, né? elas O hormônio perdem tá onde? referência. Eu tratei muitos casais que queriam separar, tá? Graças a Deus, na minha mão até hoje nenhum separou. Mas por quê? Porque na época da Covid todos estavam inflamados. Até na época eu fui até fazer um cursinho com o Vitor Sorrentino para entender um pouquinho o que daria para fazer para ajudar. Eu não sou médico, mas para entender. E foi muito legal numa aula dele que ele explicou para a gente que a hipófise começava a inflamar, não aplicava serotonina. Depois eu peguei a chave do negócio ali, foi com uma beleza. Mas eu vejo nos casais com longo tempo, eles começam a perder a potência e começam a criar um monte de desculpinha, achar que não se amam, que não. Não, na verdade está virando uma etapa para ir para um outro ciclo mais amadurecido. Muitos estão infantilizados, mas eu vejo o estresse e a nutrição. A nutrição lá em casa, graças a Deus, a gente teve sorte de ter uma pessoa muito especial que cuida da gente. Que há bastante tempo ela já está com a gente. E eu, na época, ela é bem sensível, bem espírita também. E um dia eu disse, querida, é o seguinte, agora eu vou te arrumar um curso de Reiki e eu gostaria que você fizesse. Nossa, ela amou, gamou e fez vários níveis. E aí eu peço para ela sempre que ela bote Reiki na nossa alimentação. E aí eu criei um probleminha lá em casa, que o meu filho de 7 anos, ele diz assim, não, eu quero comer em casa, que a comida nos restaurantes não tem o gosto da comida. Aí, tá vendo? Né? Ele tá ligadão nisso, ele diz, cara, Olha que legal. não dá, né? E é uma criança super que falam, né, Sim, as verdades, não ficam. fala o que acham, né? Elas são muito sinceras, as crianças são ótimas. Mas assim, essa falta, assim, até de libido e tal, muitas vezes é um perfil inflamatório, uma alteração hormonal, que você acaba não produzindo esses hormônios, né, Marcelo? Então, a gente entende que, por exemplo, né, a testosterona para o homem, o estrogênio, a progesterona para a mulher, então isso demanda de uma fisiologia
né? E de um metabolismo funcionante, com certeza, né? Então, as pessoas hoje que têm, por exemplo, resistência à insulina, são contaminadas com toxinas ambientais, né? Então, chumbo, alumínio, mercúrio, cádmio, flúor, arsênico, ou às vezes o fígado também não funciona do jeito que deveria funcionar, ou às vezes a pessoa tem um hipotireoidismo, são detalhes metabólicos que vão afetar até essa produção de hormônios sexuais, né? E aí, acho que é tudo um conjunto, né? Um jeito de pensar, um emocional, um achismo errado, né? Mas também uma questão, às vezes até uma questão fisiológica e hormonal que faz com que a pessoa, às vezes, até perca o interesse, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar a parte ambiental, eu acho, né? E emocional, mas também fisiológica, hormonal e realmente olhar para a insulina, olhar para a alimentação, né? Então, quando a gente tem uma hiperinsulinemia, a gente, na verdade, a gente transporta os nossos hormônios a partir de algumas proteínas, né, ligadoras de hormônio, que chama CBG e SHBG. Isso. Então, quando a gente tem uma insulina, uma hiperinsulinemia, a gente acaba diminuindo essas proteínas e sobra hormônio livre, né? Então, por exemplo, se sobra testosterona livre, eu não posso deixar ela ali sobrando, né? Porque o hormônio ele é muito potente. Então, a gente precisa de um pouquinho só para fazer a ação que precisa ser feita e a gente vive assim muito bem. Então, se sobra hormônio livre, o nosso corpo vai degradar e transformar em outro metabólico, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma transformação de testosterona para DHT, eu vou ter no homem uma perda de cabelo, vou ter acne, né? Se tiver uma testosterona sendo transformada, por exemplo, em estradiol, aí eu vou ter para as mulheres um perfil, por exemplo, também de queda de cabelo, mais endometriose, né? Muito comum endometriose hoje. E a infertilidade muito vem, a infertilidade feminina muito vem também da endometriose, né? Então, desse tecido mais inflamado, síndrome do ovário policístico, acne, sintomas de TPM, né, que também é muito comum aí nas mulheres, né? As mulheres têm cólica, as mulheres se queixam muito, às vezes, de uma dor, né, dor de cabeça, dor na mama. Então, essa orquestra metabólica ela precisa estar funcionando, né? Então, acho que é de tudo um pouco. Então, a gente tem insulina, a gente tem essas toxinas ambientais também, que acabam se ligando nessas proteínas. Então, as toxinas, elas vêm muito do mundo que a gente vive hoje, né? Que também, assim, a água, o alimento que não é 100% orgânico, aquilo que a gente passa na pele, né? A pasta de dente, desodorante, shampoo. Hoje em dia, a gente vive num mundo tóxico, né? Então, a gente também tem que escolher a batalha que a gente quer lidar, porque a gente não vive numa bolha, mas enfim. Quando a gente tem uma contaminação por esses metais pesados, esses metais eles vão se ligar mais nessa proteína e eu vou acabar também deixando esses hormônios mais livres, eles também vão se transformar nesses metabólicos, fazendo todos esses sintomas. Né? O fígado também é um suporte importante para essa produção. Você falou, a segunda vez que você falou, eu ia te fazer essa pergunta. Você falou, a gente nutre do que a gente bota da boca para dentro, mas também o que a gente passa na pele. Eu vi você falar agora de novo disso. Quais é os casos que tu vê de intoxicação? Quando você fala pele, a maioria é maquiagem ou é protetor solar mesmo? Não. Tudo, né? Então, é a água que a gente toma, é o cosmético que a gente passa na pele, na maquiagem, tinta de cabelo, shampoo, de corpo, esmalte, o pote plástico de alumínio que a gente come, o peixe que é contaminado, por exemplo, com mercúrio, né? As latinhas, que também a gente come o alimento da latinha, o ar, a poluição do ar. Então, hoje em dia, a gente, né, a verdura, a fruta que tem agrotóxico, né? E aí, assim, o arroz, os cereais, enfim. Você tem casos que você identificou que você identificou nos exames, você diz assim, cara, vamos mudar a tua alimentação, você está intoxicado. E a pessoa mudou e aí você viu assim rapidamente uma melhora, uma cura, uma transformação, até diria?
Porque aí, normalmente, essas pessoas que têm intoxicação, o fígado é um grande órgão de detoxificação desses metais, né? A gente dá suporte para o fígado para poder eliminar. E são pessoas, por exemplo, assim, com altos níveis de metais, são pessoas, por exemplo, que têm uma doença autoimune, né? Ou pessoas que têm uma dor de cabeça importante, né? Ou até pessoas assintomáticas, né? Mas o importante eu tenho uma família que eu atendo de Manaus, que toda a família, eu atendo a mãe, a filha, as netas, o marido, a tia, talvez seja a água ou o ar deles, assim, são pessoas eram muito intoxicadas com alumínio e mercúrio, muito, assim, um nível bem alto. Comiam muito peixe. Comer um peixe, alguma, ou até água, eu tô achando que é água, sabe? Garimpo, é o garimpo. Tem mercúrio Pode na ser, água pode ser, deles. pode ser, pode ser. E aí a gente viu uma melhora, né? A menina tinha endometriose, uma das filhas, né? Então, uma resistência à insulina. Então, esses metais tóxicos, eles são péssimos para a parte hormonal, porque eles são disruptores endócrinos, e acabam sobrecarregando muito o sistema, né? Então é isso, assim. Então, você tem contaminação por metal pesado, né? Tem lá uma alimentação que é meia boca. Como é que você vai ter imunidade, por exemplo, né? As coisas começam a se sobrecarregar numa célula. É o efeito dominó, não tem jeito. Sim. Né? Só que assim, quem que investiga metal pesado no sangue? Ninguém. Muito pouco, né? Muito pouco. Eu até quero fazer aí um estudo, talvez, numa universidade com esses achados, porque eu avalio muito, às vezes, no sangue e muitas vezes também na urina, para ver se a pessoa está detoxificando e saber se o próprio organismo poderia eliminar esse metal, né? Mas muitas vezes é aquilo. Ou às vezes ela tem até um polimorfismo genético hepático mesmo, então fazer um nutrigenético para a gente ver como é que são esses genes relacionados às transaminases ali, hepáticas e enzimas hepáticas que dá suporte para o fígado. Mas é uma questão, né? Os contaminantes ambientais são mais uma questão que a gente sabe que existe, não sente nada, porque se eu estou contaminada com Bem silencioso. às vezes uma dor de cabeça, às vezes é isso, né? É muito daquilo, assim, uma dor de cabeça, uma insônia, uma alteração no exame de sangue, mas não é uma coisa assim, você tem corrido para o médico fazer uma cirurgia, não, né? Você vai levando, mas cheio de efeito colateral. E o açúcar, Amanda? Eu eliminei, lá em casa a gente eliminou o açúcar há bastante tempo, né? E é uma coisa engraçada, de vez em quando você vai numa festinha e tal, você come um pouquinho ali, nossa, parece que teu sistema é imediato, né? Assim, o açúcar, o café, né, a gordura saturada, são alimentos que geram muito prazer. Então, você tem muita serotonina, muita dopamina, né? Então, você fica feliz da vida. Agora, eu acho que são alimentos que eles são sociáveis, né? Então, a gente não precisa tirar o açúcar da vida, nem o chocolate, nem o cachorro-quente, nem a cervejinha, nem o vinho, se você não tiver nenhuma sensibilidade alimentar, enfim, alguma coisa mais importante. No geral, nas pessoas em geral, a gente não precisa tirar esse tipo de alimento. Porque, de novo, são alimentos que você não sai de casa para comer chuchu e abobrinha e pé de frango. Né? A gente sai de casa para confraternizar, vamos lá no italiano, vamos comer uma massa com vinho, vamos lá fazer um lanche, vamos comer um sanduíche, uma batata frita. E tudo bem, né? Se isso for momentâneo, social, né? O problema é que as pessoas hoje, algumas delas vivem no social. Aí é um problema. Né? Então, beleza, eu vou sair, mas o que eu posso? Aí eu vou ter que ter um equilíbrio até na saída. Mas as pessoas que, assim, saem numa sexta, num sábado, no final de semana, tudo bem, faz parte do aniversário, tudo bem, né? Faz parte disso. Isso é cultural, né? Eu não vou receber na minha casa uma cenoura e um pé de frango. Não, eu vou fazer uma comida gostosa, né? Claro. Então, eu acho que faz parte, mas a gente precisa ser educado para comer esses alimentos, né? Porque senão passa do ponto, né? A pessoa que come pão no almoço, no jantar, ela está deixando de comer micronutrientes, né? Alimento que faça a microbiota dela responder bem, com uma ação anti-inflamatória. E aí, de novo, você perde a chance de desinflamar para inflamar. Aí é que... Então, é muito pro corpinho, né? E a gente já tem um sistema que se regenera automaticamente. Mas
se eu sobrecarrego, né? Se eu assim, largo a mão e falo, putz, não tô me preocupando, uma hora a conta chega. E a conta chega no remetente, cada um tem o seu, né? Porque cada um tem uma genética. Então, cada um vai ter a sua alteração, mais cedo ou mais tarde. O importante é que em algum momento da sua vida você faça e tenha um olhar profundo do teu estado de saúde. Isso é o mais importante. E hoje em dia a gente tem tanto recurso, né, Marcelo? Gente tem, assim, esse nutrigenético eu acho muito legal, porque a gente consegue avaliar muitas coisas, assim, dessa parte de inflamação, intoxicação, o quanto de vitamina eu não consigo absorver, eu não consigo usar na minha célula. Então, achar realmente a geleia real, né, das pessoas. Então, o que a Amanda precisa, né? Então, uma vitamina A, eu sei o que eu preciso, porque eu não lavo a mão, eu posso até avaliar alguma coisa, mas tem nutrientes que eu preciso tomar o resto da minha vida, porque essa é a minha genética, né? Eu não vou mudar a minha genética, né? Então, eu preciso ajudar. Eu queria te perguntar duas coisas. Quais são, assim, os casos mais recorrentes que tu tem no teu consultório? E quanto tempo leva um intestino que é permeável? Quanto tempo leva para ele regenerar? Para as pessoas terem ideia como é trabalhoso, né, fazer toda essa microbiota voltar a funcionar como uma orquestra. Depende muito, né? Depende do estado inflamado, né? Depende do nível ali de desbiose intestinal, né? Depende se a pessoa tem uma doença inflamatória intestinal, né? Então, uma doença autoimune, até um Crohn, né? Então, agora, vamos lá, uma pessoa normal que sente, por exemplo, um desconforto, um estufamento, né? Mais gases, né? Ou ela não vai no banheiro. Então, ela não vai no banheiro, ela é constipada, ela vai no banheiro 3 vezes por semana. As fezes ficam ali, não são eliminadas, ficam no intestino. O micro-organismo, o que vai fazer? Vai fermentar, vai aumentar gases. Então, o que eu preciso fazer? Preciso estimular a peristalse, movimento intestinal, para que essa pessoa evacue todos os dias. Evacuar todos os dias é saúde. Eu preciso tirar o resto de alimento que está no meu intestino, até para que a gente consiga reparar tecido, enzimas, né? E aí, o nosso corpo tem esse movimento de peristalse, e aí ele ainda tem uma outra faxininha que ele faz, que é o complexo migratório motor, que faz para tirar a última sujeirinha do intestino, para que de fato a gente faça o quadro de mucosa, de tempo de produzir enzima digestiva, né? Então, por exemplo, uma pessoa, aí eu vou colocar todos os recursos que eu tenho aqui, porque eu preciso resolver essa pessoa. Então, com a suplementação e com a alimentação, em 1 semana, 2 semanas, mas com estratégia, ela vai conseguir evacuar todos os dias. Agora, tem paciente também que eu faço a estratégia toda e não tem resposta. E aí, muitas vezes, é uma alteração ali morfológica, né? Então, ela tem, às vezes, um intestino um pouco curto, ou ela tem alguma alteração mesmo dessa parte estrutural ali, evacuatória mesmo, né? Aí, vamos mandar para o proctologista para realmente que a gente tenha ali um entendimento aprofundado do porquê. Porque se eu coloco tudo que eu tenho de recurso e a pessoa ainda não evolui, eu ainda deixo ela por um pouco mais de tempo. Mas eu vejo se a coisa não não está sendo bem resolvida, aí eu começo a encaminhar e começo a trabalhar junto com o médico, que aí eu acho que vai fazer a diferença. Então, depende muito do status da pessoa, né? Mas, por exemplo, assim, uma pessoa que não tem sensibilidade e nem intolerância ao glúten. Eu não tenho, né? Eu posso comer pizza, eu fico bem, eu não estufo, não faço nada. Agora, o trigo, ele faz liquidante, ele deixa, então as nossas células intestinais, elas são grudadinhas, né? Os enterócitos deles, isso aqui é barreira imunológica, né? A nossa mucosa intestinal é uma barreira imunológica. O glúten, o que ele vai fazer? O trigo, né? O glúten, ele vai quebrar esse enterócito, vai deixar essa barreira muito mais vazada. E dessa maneira eu fico muito mais suscetível a quê? A ativar o meu sistema imune. Por conta dessa produção ali das substâncias que as minhas bactérias produziram, de toxina que a minha alimentação teve, enfim, e da própria proteína do trigo,
né, do glúten, então a gliadina, a gluteína, que vão ativar o meu sistema imune. Mas no meu caso, que eu não sou celíaca, não tenho intolerância nem sensibilidade, essa mucosa ela se regenera. Mas para outras pessoas que têm intolerância e sensibilidade, essa mucosa fica exposta. E aí eu vou inflamar sempre. Né? Eu como glúten hoje, amanhã, depois, e aí eu vou inflamando. Por quê? Porque eu tenho leaky gut, eu deixo a porta aberta para um monte de substância ativar meu sistema imune. E aí eu tenho uma resposta inflamatória. E eu não como uma vez por mês, Marcelo, né? Eu como sempre. Né? A gente faz o quê? 4 refeições no dia? Uhum. Então eu como 4 refeições no dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. 370. Então, olha o acúmulo disso, olha o perfil inflamatório para quem tem uma sensibilidade alimentar, para quem tem uma intolerância, né? Então, é uma coisa que pesa, né? Então, por isso que é importante. O que eu tenho? Quem eu sou? O que eu posso fazer para ajudar para que eu tenha realmente vigor? Porque às vezes o cansaço é isso. O perfil inflamatório, a pessoa nem sabe que ela tem. Exato. Né? Exato. Todo dia. Não é uma coisa muito... e muitas vezes não é só o trigo, é um monte de coisa junto, né? São vários fatores. É o trigo, é o sono, a mitocôndria, né? Uma disfunção mitocondrial, deficiência nutricional, uma sobrecarga hepática, um intestino disfuncional. Então a saúde ela é ampla demais, né? E aí por isso que eu adoro, porque a gente vai montando o quebra-cabeça do paciente. Legal. Vai registrando essas falas, por isso que um acompanhamento também é muito importante, porque a gente vem e coloca uma coisa, a gente vai evoluindo, aí você fala uma coisa, então é assim. E aí a gente vai construindo, é uma construção de saúde, né? De fato. Quando eu voltei pela segunda vez você falou para mim, olha, você eliminou 1 quilo de gordura, você me mostrou quanto é que era 1 quilo de gordura. Não dá para acreditar. Não é surreal, né? A gente olha e diz, cara, é bastante coisa, né? Ó, é muita coisa. É uma pecinha assim, ó. Né? É muita coisa. É muita coisa de gordura distribuída pelo corpo inteiro, né? E tem hoje, Amanda, tem algum caso que é mais recorrente, que você vê meio no teu dia a dia, assim, que você diz assim, cara, é mais um caso igual. Hoje, o paciente que senta aqui no consultório, ele tem dificuldade de dormir, ele tem alteração digestiva. Quase todos, Marcelo, quase todos, né? E uma coisa leva a outra, as coisas elas se conversam. Mas, no final das contas, a gente entende que tanto o sono de má qualidade quanto a alteração digestiva, ela vem por conta do estresse e da ansiedade. Tá. Então, o estresse, o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, ele é um gatilho para disfunção intestinal. Isso é fato. Né? Essa relação intestino-cérebro é uma coisa que também a gente estuda muito. E a gente tem um nervo que liga o nosso sistema nervoso central do nosso sistema digestivo. E se eu estou ansiosa, depressiva, irritada, estressada, eu vou alterar o meu sistema digestivo. Eu faço hipocloridria, por exemplo. Né? Eu perco a enzima digestiva para digerir o meu alimento no estômago. Né? Eu perco a enzima para digerir o meu alimento lá no intestino. Eu vou fazer desnutrição, eu faço hipotireoidismo, por exemplo. Né? Eu perco, eu não absorvo ferro. Né? Eu não vou ter energia, meu ferro vai estar baixo, minha ferritina vai estar no pé. Né? Eu faço inflamação lá no meu endométrio, né? Eu tenho um volume gigantesco de menstruação. Então, as coisas, de novo, o efeito ele é dominó. Então, a gente precisa muito olhar hoje para o emocional. Né? Por isso que, assim, ter esse recurso, né, das psicoterapias, né, dessa parte energética, né, e de saber o que está travando a pessoa, né? Não é normal, né? A pessoa que tem, que ela é apta, ela vai ter um trabalho, ela vai ter uma relação no casamento, ela vai ter amigo, ela vai ter uma família. Isso é normal do ser humano, né? Se as coisas não acontecem, alguma coisa tem na nossa. Tem. E você sabe que eu estava vindo aqui agora, eu moro bem no centro aqui, né? Na Rio Branco, e meu consultório também é na Rio Branco. O meu prédio está numa esquina, o consultório está na outra. Eu vi uma cena aqui embaixo na sinaleira que eu fiquei olhando. Um caminhão e um carro disputando até eles se baterem. E eu tô vendo isso com uma certa recorrência.
Então acontece o seguinte, todo mundo no trânsito tá estressado. Porque é briga. Você vê, a gente mora numa ilha e tal. Você imagina São Paulo, Rio, Curitiba, que são os centros mais. Então, tem que olhar para o estresse mesmo, não tem como. E aí assim, né? Hoje em dia a gente tem recursos naturais para a gente olhar para o estresse, né? Ele não precisa. Beleza, você vai no psiquiatra? Vai, quando a coisa tá crônica, né? Aguda, né? Não tem mais jeito, vai porque é melhor. E eu falo para o meu paciente, se eu sinto que aqui eu não estou dando conta, que realmente ele é muito reativo, não, eu acho que agora está na hora da gente usar. Mas se não, aqui a gente consegue ter recursos para ser mais resiliente, né? Mais gabaético, menos ansioso, ter um sono. Se a gente dorme, a gente é mais dócil, Marcelo. Isso. É menos irritado, né? Então, assim, vamos chamar o GABA à noite, vamos relaxar, né? Vamos diminuir o cortisol, né? A tela, né? Então, é uma consciência de comportamento, mas de fisiologia, né? Então, uma coisa que eu gosto muito é realmente colocar o paciente para dormir. Ele precisa dormir. Sim. Não tem, é igual fazer atividade física. Mas a gente precisa começar com o básico. Então, o que é o básico aqui para as pessoas começarem a ter uma resposta? Qualquer uma resposta, né? Até colesterol, ela precisa dormir. Ela precisa ter esse sono de qualidade, reparador, vai dormir a noite toda, mas e ter um acordar disposto, ter um acordar bem, né? Com vigor. E passar o dia também com energia, né? Não adianta assim achar que dorme, mas não dorme bem. A pessoa pode. E ela acordar também e saber que, cara, não é tomando remédio, não é comprando vitamina na farmácia, não, é na nutrição. É na nutrição que bota para dentro, né? E hoje em dia essa parte de fitoterapia é muito legal de trabalhar, né? Porque com umas plantinhas a gente consegue, logicamente que tem ali um combinadão que a gente realmente, às vezes precisa de um pouco mais, né? Umas coisas um pouco mais importantes para aquela pessoa que é muito ansiosa. Né? Assim, às vezes eu coloco até durante o dia algum ansiolítico natural para que de fato baixe um pouco a bola, né? Um pouco dessa parte muito ansiosa. Isso faz também, modera muito a parte de apetite, né? De vontade de querer comer, essa parte, esses ansiolíticos naturais que a gente usa, essa fitoterapia. Mas é o que de fato vai organizar o sono, a digestão e aí a pessoa evolui muito. Faz toda a diferença, toda a diferença. Muito bom. Cara, Mandinha, nós já estamos com 1 hora e pouco aí, eu acho que também já está na tua horinha. A horinha, eu sei que você já termina. Você também, eu também já estou chegando. Acho que deu legal para dar uma explanada para todo mundo qual a importância, né, dessa. Como é importante a nutrição, saber comer, saber que a gente pode comer super bem, delicioso. Fazer em casa, aprender a fazer em casa, né? Aprender a fazer em casa, e às vezes a pessoa não consegue fazer, mas vamos ter uma alternativa que seja uma forma boa também, né? A gente precisa organizar, cada um tem uma rotina, mas com certeza que comer em casa é muito melhor. Bom. Amanda, gratidão, gratidão. Tamo junto aqui. Eu tô no consultório aí. Foi ótimo. E legal. Muito obrigado. E vamos ver se daqui a uns tempos a gente faz outra aí pro pessoal. Vamos sim, combinado. Tá bom? Um abraço. Obrigado, tudo de bom. Valeu. Tchau. Tchau.